Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Muito bem. Então o tema da nossa aula hoje é os três mundos. Essa aula é extremamente importante, porque ela vai clarear muita coisa na nossa cabeça. Precisamos entender muito bem isso aqui. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Então vou ler. O texto sagrado diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que esse versículo é um versículo que muita gente usa para dizer que a salvação de Deus é oferecida a todas as pessoas da terra, universalmente. Então está aqui, pastor, Deus amou o mundo inteiro. Essa aula de hoje vai mostrar para você, como nós já vimos antes, quando falamos sobre a predestinação, sobre a preexistência, que não é bem assim, mas é preciso manejar bem a palavra da verdade para que a gente entenda a verdade de Deus. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, autor e consumador da nossa fé, aqui estamos nós reunidos, a tua igreja, o teu povo, os teus eleitos, os teus escolhidos, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Já louvamos o teu nome, já te adoramos, e agora queremos aprender de ti. Queremos que o teu Espírito nos ensine, porque o pastor não tem essa capacidade. O pastor, o máximo que ele pode fazer é explanar a tua palavra, mas quem ensina é o teu Espírito. Quem ilumina os olhos, quem abre o entendimento é o Espírito Santo. Homem nenhum tem esta capacidade, só o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, fala à tua igreja amada, à tua igreja santa. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a sabedoria, a inspiração, para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa proclamar os mistérios revelados do Pai. Que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Bom, meus irmãos, olha por que é importante essa aula. Quando se traduziu do texto grego original para a nossa língua, o português, sempre houve muitos problemas. E um dos problemas é esse aqui, a palavra mundo. Quando foram traduzir, onde encontraram o mundo, traduziram como mundo, sem discernir, sem procurar entender o que é que o escritor bíblico queria dizer, e acabou gerando muitos problemas. Por que gera muitos problemas? Vou provar para você que gera. Por exemplo, se eu dissesse para vocês agora nessa noite que o pastor Érigles chegou hoje na igreja com uma bomba na mão, o que você imaginaria? O que se passaria na tua cabeça?
Muitas coisas. O pastor Érico chegou com uma bomba na mão. Que bomba? Bomba que se usa no exército, na guerra. Não. A bomba que ele chegou hoje na igreja na mão foi uma bomba de puxar água de poço. Uma bomba hidráulica. Se eu disser para você que o irmão Orlando trouxe hoje 6 dúzias de mangas, o que é que você imaginaria que ele trouxe? Manga fruta, 6 dúzias de manga rosa, 6 dúzias de manga espada. Não, ele trouxe 6 dúzias de mangas do novo uniforme dos diáconos. Foi mandado confeccionar as mangas e ele trouxe. E amanhã a costureira vai costurar as mangas nas roupas que já estão cortadas. Quer dizer, se não explicar, fica incompreensível. Dá margem a uma série de interpretações diferentes. Então nós precisamos saber quando que na Bíblia essas palavrinhas gregas, como é que elas estavam no texto original. Por exemplo, no ponto 1 da apostila diz: o mundo cosmo, essa palavra cosmo no grego, é toda a terra, o universo, os rios, os mares, as florestas e tudo que nele há. Então, vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o trecho também para ficar mais compreensível, né? Paulo diz à igreja assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que na nossa igreja nós não usamos essa expressão Deus te abençoe. Nós não usamos isso aqui, nós usamos tu és um abençoado. O Senhor nos tem abençoado. Quem usava a expressão Deus te abençoe era Moisés, era na velha aliança. Quando Jesus se manifestou ao mundo e fez a obra completa do Calvário, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Diga para o teu irmão aí: tu és um abençoado, tu és um abençoado, meu irmão. Tu és um abençoado, tu és um abençoado. Então, na sequência do versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha só, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes que o mundo tivesse sido criado por Deus, Deus já havia nos criado a sua imagem e semelhança. Lembra a primeira aula? A nossa pré-existência com Deus. Então, que mundo é esse aqui que ele se refere? Antes da fundação do cosmo. Se você tem a oportunidade de ir no texto grego original, está lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do cosmo, antes da fundação do mundo físico, do mundo geográfico, Deus já havia nos escolhido. Por quê? Porque ele primeiro nos criou a sua imagem, a sua semelhança, como espíritos angelicais. Já havia feito essa escolha depois que ele cria o mundo. Amém? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Acabei de falar agora, né? A igreja de Jesus, a habitação de Deus, não é isso aqui é um templo. Nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus habita no santuário que ele mesmo fez. Então, o Deus que fez o mundo. Que mundo é esse aqui? Cosmo. O Deus que criou os céus, a terra, a lua, o sol, os rios, os oceanos, o reino animal, o reino mineral, etc, etc, etc. Então, é o mundo cosmo. É muito importante você entender isso, para quando você estiver lendo a Bíblia, você saber a que mundo Deus está se referindo. Senão vira uma confusão generalizada, você não sabe o que Deus está falando. No ponto 2, aí vem a segunda palavra, que é okumene.
O mundo ecumene é o mundo da salvação de Deus e representa todos que ele predestinou. É um mundo espiritual. Por exemplo, nós dizemos assim: Pelé é o rei do futebol. O mundo do futebol abrange quem? Todas as pessoas que estão envolvidas com futebol. O mundo da moda só tem a ver com moda. O mundo da música e o mundo da salvação tem a ver com quem? Com todos aqueles que Deus predestinou para a salvação. É um mundo espiritual. É a igreja de Deus. É a igreja do Senhor Jesus. Por isso, que quando nós lemos Isaías capítulo 53, versículo 11, se a gente não entender isso aqui, fica assim meio baratinado, né? Isaías capítulo 53, versículo 11 e 12. Isso é uma profecia feita 700 anos antes de Jesus se manifestar no mundo num corpo de carne. Então o profeta Isaías diz, se referindo a Jesus, ao Cristo: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você percebe que a profecia se refere não a toda a humanidade. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. Ele tem conhecimento de que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Com seu conhecimento justificará quantos? Muitos. Ele vai tornar muitos justos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Eu lhe darei muitos como a sua parte. Não há essa história de que Jesus morreu por toda a humanidade. Não, pastor, isso é heresia. Jesus morreu por toda a humanidade. O homem é que não aceita ser salvo. Negativo. Jesus morreu pelo seu povo. O anjo foi muito claro quando ele disse a José: não tema receber Maria, tua mulher, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não temas, tu porás nessa criança que vai nascer o nome de Jesus, porque ele salvará quem? Ah, quer dizer que é um povo nesse mundo que é dele. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se ele viesse para salvar toda a humanidade, e toda a humanidade não fosse salva, então ele não seria o bom pastor, ele seria o mau pastor. Você acha que Deus não teria poder para salvar a todos? Teria ou não teria? Não, teria não. Tem, diga tem. Mas ele veio para salvar o seu povo. Por isso que há pessoas que são salvas, há pessoas que não são salvas, há pessoas que ouvem a mesma palavra que você ouve, você crê, o outro não crê. Um foi chamado por Deus, a vida transformada, o outro morreu sem desfrutar disso. Por que isso? Por que acontece isso? Porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Diga glória a Deus por isso. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Jesus disse assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Que mundo é esse? Hã? E por que será pregado em todo o mundo cosmo? Se não é para salvar todo mundo. Porque em todo o mundo cosmo existe aqueles que são parte do mundo ecumene. Existem os filhos de Deus. Nenhuma ovelha se perde, meu irmão. Nenhuma ovelha se perderá. Onde estiver uma ovelha,
ela vai ter que ouvir esse evangelho do reino. O próprio Deus providencia para que o eleito de Deus ouça, creia e seja salvo por ele. Amém? Por isso que é pregado em todo o cosmo. Continuando. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu vou citar esse versículo, porque é um versículo que todo mundo conhece. Mas eu quero dizer para os irmãos, isso é uma informação importante, que o capítulo 16 do livro de Marcos, do versículo 9 até o 20, não consta do texto grego original. É um acréscimo, feito no século III. Por isso que você vê, Mateus termina de uma maneira, Lucas da mesma maneira, João da mesma maneira, vem Marcos, diferente. Isso foi um acréscimo. Os grandes estudiosos dizem, pelos estudos feitos, que foi traduzido do latim para o grego no século III. Quer dizer, Jesus nunca falou isso aqui. Por isso que tem gente que diz, Jesus mandou expulsar demônio, como é que na cruz ele derrotou o diabo, se ele mesmo depois mandou expulsar demônio, porque isso aqui não consta no texto grego original. Mas só para, se alguém falar para você, você ficar sabendo. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que mundo é esse que ele mandou ir? Ide por todo o mundo, todo o cosmo. Por que pregar a toda criatura? Por que nós temos que pregar a todas as pessoas indiscriminadamente? Porque, irmãos, ninguém nasce com escrito na testa predestinado. Se nascesse era ótimo, né? A gente olhava assim, aquele é predestinado, para aquele eu vou pregar. Esse aqui não é, não vou perder nem tempo. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Nós sabemos sim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é eleito, quem é predestinado, quando ouve a pregação do evangelho, tem que responder afirmativamente. Não tem essa história de livre-arbítrio. Não, porque eu que decido, eu não sou robô. Nós não estamos tratando de robô. Nós estamos tratando de um Deus que ama tanto os seus filhos, que faz o possível e o impossível para que todos eles sejam salvos. Oh, que Deus maravilhoso é esse nosso. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Continuando. Tito, epístola de Paulo a Tito, é uma das epístolas pastorais, epístola escrita para um pastor, capítulo 1, todos encontraram? Versículo 1 e versículo 2. Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos irmãos da Assembleia de Deus e de mais ninguém na vida. Ah, não, que é dos irmãos da Cristo é vida. Não. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Olha, a fé é somente dos eleitos de Deus. Só tem esta fé para crer nesta verdade quem é eleito de Deus. Quem não é eleito de Deus jamais vai crer, jamais vai acreditar que Deus é soberano, jamais vai se render a essa verdade. O cara fica brigando com Deus, não aceito, porque heresia, porque sou eu que decido, sou eu que aceito Jesus, quem o Senhor pensa que é, eu não sou robô, sabe? Discute com Deus, porque não tem a fé dos eleitos. A fé dos eleitos é uma fé para crer na verdade. Não é essa fé que você vê aí fora, para crer numa imagem, num santo, numa fogueira santa, numa corrente de 12 semanas de Alibaba e os 40 ladrões. Não é essa fé para crer numa rosa ungida, num copo com água que o sujeito diz, ponha na frente do rádio, ponha na frente da televisão, ainda dá ordem, Espírito Santo,
entra nessa água, o Espírito Santo deve dizer, sim, fale baixinho que eu vou entrar agora mesmo. Isso é heresia. A fé dos eleitos é para crer na palavra, é para crer na verdade, mesmo que esta verdade contrarie todo o sistema religioso organizado. Não importa, o problema é o sistema religioso. Nós ficamos com a Bíblia. E você sabe outra coisa que eu acho impressionante aqui, que eu acho maravilhoso? É quando ele diz assim, Paulo, servo de Deus. Ah, se todos os pastores pudessem dizer isso. Pastor fulano, servo de Deus. Normalmente não é assim. O pastor diz, pastor fulano, servo, aí diz o nome da denominação. Ele é servo da denominação. Se ele tiver os seus olhos iluminados por Deus, entender a verdade de Deus e ver que essa verdade contraria aquilo que a denominação a qual ele pertence prega, ele não pode pregar. Não, aqui você vai pregar o que a denominação manda. Paulo dizia, olha, eu sou servo de Deus. Eu não sou servo de um sistema religioso. Você acha que eu poderia pregar o que eu prego hoje se eu fosse ainda parte de uma seita pentecostal que eu fiz parte durante 15 anos? Nunca. Nunca poderia, jamais eu poderia. Jamais. Eu prego essa verdade hoje, porque hoje eu posso dizer, pastor Carlos Magno, servo de Deus. Eu sirvo a Deus. Eu não sou servo de uma denominação, eu não sou servo de um concílio, viu? Eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. A minha subserviência é a Deus e a Deus somente. Amém? Atos capítulo 13, versículo 48. Paulo vinha pregando, os judeus refutavam aquilo que Paulo pregava. Paulo disse, tá bom, eu vou para os gentios, já que vocês não querem a verdade, vou embora, né? Aí diz assim, no versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui não está dizendo, e foram destinados para a vida eterna todos que creram. Não. Aqui está dizendo, creram todos que haviam sido destinados por Deus para a vida eterna. Só crer quem foi predestinado por Deus. Quem não foi predestinado por Deus, não adianta. Você pode pregar, você pode mostrar na Bíblia, você pode fazer vitamina de Bíblia, botar leite purificador, picar as páginas da Bíblia, dar para o cara beber, não adianta. Pode mandar abrir a cabeça do sujeito, um cirurgião, como é que chama o cirurgião que opera a cabeça? Neurologista, neurocirurgião, aquele que nós conversamos com ele, né? O neurocirurgião, abre a cabeça desse indivíduo aqui, bota a Bíblia lá dentro, costura, não adianta. Não adianta. Morre sem crer. Agora, quem foi predestinado por Deus para a vida eterna, quando ouve, crê, se regozija, diz glória a Deus, aleluia, amém, eu sou um eleito, eu sou um abençoado, eu sou um predestinado, eu creio, Deus é soberano. Quem não foi destinado, briga com Deus. Refuta a verdade sagrada. Virando a página um pouquinho, do capítulo 16 de Atos, olha só. Vamos ler o 13 também. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, um lugar tranquilo, né? Olha só, isso aqui parece um lugar onde os irmãos se reúnem para orar, para meditar. Bom, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Algumas mulheres se aproximaram, Paulo começou a pregar para elas, expor essas verdades. Aí o versículo 14 diz, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Por que as outras mulheres, o Senhor não abriu o coração? Se haviam várias mulheres ouvindo,
o que ele pregava. E ele faz questão de dizer que havia uma delas, chamada Lídia, que o Senhor abriu o coração para que ela compreendesse as coisas que Paulo falava. Por que não abriu das outras? Porque Deus só abre o coração daqueles que ele predestinou para a salvação. Ele só abre o coração do seu povo, das suas ovelhas, senão todo mundo cria. Então, duas coisas. Uma, que ele só abre o coração daqueles que ele predestinou. E segundo, só pode crer se Deus abrir o teu coração, abrir o teu entendimento. Se Deus fizer você discernir. Se Deus não fizer você discernir, não tem jeito, não adianta. Tem que haver uma ação sobrenatural de Deus. Diga glória a Deus por isso. Continuando. Olha, nós somos, cada um de nós aqui, um tipo de Lídia. Por que nós cremos? Por que você creu? Por que eu, depois de uma vida inteira no catolicismo, 15 anos no pentecostalismo, crendo em corrente, em óleo, sal, essas bobagens todas, essas coisas do paganismo, do misticismo, por que de repente Deus fala profundamente ao coração e faz com que eu entendesse coisas que eu lia e não entendia? Porque Deus só faz isso com os eleitos dele. Se eu não fosse um eleito, ainda estaria lá, não estaria aqui, não seria o pastor que eu sou, não pregaria o evangelho que eu prego. Amém? Você também. Amém? Continuando. Capítulo 18, ainda em Atos dos Apóstolos. Atos 18. Versículo 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Não, Paulo, você não vai sair daqui, a pressão é grande, a perseguição é tremenda, não temas, fala, não te cales, anuncia a verdade, porque eu sou contigo, ninguém vai ousar fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. Olha, irmãos, em todas as cidades, em todos os bairros, há muito povo de Deus. O teu vizinho, quem sabe seja um deles. Você tem que pregar, você tem que ter a coragem de expor a tua fé, não ter vergonha de expor a verdade. Se é um eleito, vai crer, vai ouvir, vai se submeter. As minhas ovelhas ouvem. Ouve ou não ouve? Ouve. Obedece, obedece. Crê, crê. Eu as conheço. E elas têm livre-arbítrio e decidem se quer seguir, se não quer seguir. Não. E elas me seguem. Amém? Por isso todos nós devemos pregar sempre. Tem gente que diz: se é assim, se predestinação é isso aí, então para que pregar? Se já está todo mundo garantido. Não. Todos que Deus predestinou, o pecado de Adão matou. E o método que Deus determinou que essas ovelhas seriam salvas foi através da pregação do Evangelho. Então, aí é que nós temos que pregar mesmo. Aí é que nós temos que anunciar as boas novas do reino. Amém? Nós vamos comemorar dia 11, 13 anos? 13 anos de fundação desse templo aqui. Começamos esse trabalho aqui em Fortaleza. Por que nós chegamos aqui sem conhecer ninguém, pregando uma mensagem que contraria tudo que é ensinado aí fora? E hoje nós temos um povo que crê nessa verdade, que ouviu essa verdade, se rendeu a essa verdade, teve a sua vida transformada, pessoas que nasceram verdadeiramente de novo, pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque há muito povo de Deus nesta cidade. Amém, irmão? Há muito povo de Deus e muitos ainda mais virão. Mas vamos lá. Eu li qual agora? 18? Versículo 9 e 10, né?
Vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. O texto diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de toda a humanidade. Mas por que pregam que Jesus morreu para tirar o pecado de todos os homens? Ele se manifestou de uma vez e para sempre, para tirar os pecados de quantos? De muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha, há um povo nesse mundo, irmão, que aguarda ansiosamente Jesus para viver eternamente com ele. Há um povo nesse mundo cuja única motivação que tem de ir a um lugar chamado igreja, de ir a um lugar de culto, de adoração, é receber as benesses de Deus. Carro, casa, prosperidade, grana, sucesso. É a única coisa que motiva. Não, a nossa motivação não é essa. Nesse templo aqui, nós não nos reunimos pensando nessas coisas. O que nos motiva a viver uma vida reta, a sermos obedientes ao Senhor, o que nos motiva a estarmos aqui hoje à noite, estou falando agora com os irmãos da Cristo Vida, a estarmos aqui quinta-feira, estarmos aqui domingo de manhã, domingo à noite, é porque nós aguardamos ansiosamente Jesus para que nós possamos viver eternamente com Ele. Essa é a maior motivação do cristão. Não existe outra motivação além dessa. Amém? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Ah, como é maravilhoso esse amor de Deus, né? Por isso que Paulo diz em Efésios que o Senhor nos predestinou em amor. Predestinação é um ato do amor de Deus. Amém? Então ele diz: porque eu estou bem certo. Ah, se todo cristão tivesse essa certeza, hein? 90% não tem. 90% do povo evangélico um dia se sente salvo, outro dia se sente condenado, um dia se sente na mão de Jesus, no outro está na mão do diabo, um dia acha que o nome está escrito no livro da vida, no outro já acha que Deus apagou, que Deus riscou. Ninguém tem certeza de nada. Olha a convicção deste homem: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem pastor mandão, porque tem pastor que diz: cuidado, senão eu rasgo o teu cartão de membro, cuidado, senão eu te expulso e você vai para o inferno. É ruim, meu irmão, quem vai é você. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar desse amor. Uma vez nas mãos de Jesus, para sempre, meu irmão. Não dê ouvidos a esses ensinamentos mentirosos, porque olha, como gostam de fazer terrorismo com o povo de Deus, né? Cuidado. Se não fizer isso, vai para o inferno. Se cortar o cabelo, o Espírito Santo sai. Se não fizer tudo que eu mando, você perdeu a salvação. E o povo vive vida de escravo. Não há liberdade. Quando o apóstolo disse: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos lá, 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Esse versículo é muito bom. Olha o que diz aqui. E ele quem? Jesus, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que mundo é esse aí? É? Se você for no texto grego original, essa palavra mundo está lá, okumene. Não só pelos nossos próprios pecados, está falando com a igreja, mas pelos do ocumene inteiro.
Jesus é a propiciação por todo mundo ocumene, por todos aqueles que ele predestinou. O sujeito pode estar hoje dentro da macumba, na idolatria, na feitiçaria, na lama do pecado, mas no tempo de Deus, o Senhor providenciará para que ele ouça a palavra da verdade, ele crerá e ele verá que o Senhor Jesus foi a propiciação também pelos seus pecados. Aleluia. Não é pelo mundo inteiro como se ensina. Não, ele é a propiciação por todo mundo, por todas as pessoas. Negativo. Ele é a propiciação pelos do mundo ocumene, por aqueles que ele predestinou para a salvação. Ponto 3 da apostila. O mundo aion é a outra palavrinha, que significa o mundo dos perdidos, o mundo dos filhos do diabo. O mundo aion é o mundo da perdição e representa toda a descendência da serpente. Vocês estão lembrados? Gênesis 3,15. Lembra que nós já vimos aqui? Porém, inimizade entre ti, falando com a serpente, e o diabo, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Que há uma descendência da serpente, que não são cobrinhas, serpentezinhas, é uma descendência espiritual, é aquela uma terça parte dos anjos que se rebelou contra Deus, que acompanhou Lúcifer na sua rebelião nos céus, e aprove a Deus, depois do que eles fizeram no Jardim do Éden, permitir que eles também passassem a existir nesse mundo, num corpo de carne semelhante ao meu, semelhante ao teu. Paulo disse, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer vaso para honra e vaso para desonra? Tem. Igualzinho, o corpo é o mesmo, mas o conteúdo que está dentro é diferente, completamente diferente. Então, vaso de desonra, descendência da serpente, é um anjo, um daqueles anjos decaídos, que assumiu um corpo de carne. Mas jamais crerão, jamais serão salvos. Amém? Então vamos lá. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Olha só. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que o sistema religioso interpretou isso aqui? Os irmãos iam aos pastores e diziam, pastor, olha, que são as coisas do mundo que eu não posso amar, não devo amar? Aí o cara olhava assim e dizia, praia. Aí começou a proibição de ir à praia. Não pode ter televisão em casa, televisão é coisa do mundo. Não pode ouvir música que não seja hinos de louvor e adoração a Deus. É música do mundo. Não pode a mulher usar calça comprida, é coisa do mundo. E aí começou essa série de bobagens aí. Mas o problema é que a resposta está no versículo 16 e 17. As coisas do mundo que nós não podemos amar, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tem nada a ver com praia, com televisão, com música popular, tem nada a ver com essas coisas. Tem a ver com isso aqui que está escrito. Agora a pergunta é, que mundo é esse? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo, aion, que é um mundo espiritual, composto de filhos do diabo, gente que jamais crerá, jamais obedecerá, jamais nascerá de novo, jamais terá o Espírito Santo. Então essa gente cultua isso aqui, cultiva isso aqui. Interessante é que o mesmo João, eu até preferia que esse versículo tivesse vindo invertido. Primeiro, o que está lá em João capítulo 14, no livro de João, capítulo 14, versículo 17. Olha só, vamos ler o versículo 16 também. São palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
Agora preste atenção. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você sabe que tem gente nesse mundo que quer nada com Deus, quer nada com Bíblia. Às vezes o cara é até um ateu convicto, mas ele cavuca a Bíblia para pegar o povo de Deus que não tem conhecimento e fazer graça. Aí o cara chega e diz assim: vem cá, essa tua Bíblia não merece crédito. O mesmo João, no capítulo 3,16, diz: Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho. Agora vem dizendo que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Mais adiante ele escreve outra epístola: não ameis o mundo. Como é que é? Deus amou e eu não posso amar? Que confusão é essa? E faz graça. E as pessoas ficam sem saber responder. Está vendo como a Bíblia não merece crédito? Está vendo como é uma confusão só? Vê o quanta contradição. Não há contradição na Bíblia, meu irmão. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Está vendo a importância de você saber que mundo é esse? Qual é o mundo que jamais receberá o Espírito de Deus? Aion. Então lá no original está assim: o Espírito da verdade, que o Aion, o mundo da perdição, o mundo dos filhos do diabo, o mundo da descendência da serpente, não pode receber, jamais receberá o Espírito de Deus. Nesse mundo Aion, nesse mundo da perdição, olha, o que prevalece é soberba, é mentira, é desejo de adultério, de prostituição, de assassinato, sabe, essas coisas horríveis que a gente conhece muito bem. E ele diz: olha, não ameis o Aion, nem as coisas que há no Aion, nem o que há no Aion, porque elas não procedem de Deus, não tem absolutamente nada a ver com Deus. Procede de quem? Procede de quem? Do diabo. Agora, se alguém quiser fazer graça com você, você já sabe como responder e dar uma lição de conhecimento de Deus. Como é que pode? Deus amou o mundo, agora diz que o mundo não pode receber o Espírito dele. Aí João, para complicar mais ainda, diz para vocês não amarem o mundo. Como é que o Deus de vocês amou o mundo e está proibindo vocês de amar o mundo? Como é que o Deus de vocês deu o Filho dele pelo mundo e agora diz que o mundo não pode receber o Espírito? Que confusão é esta? 90% ou mais dos evangélicos não sabem responder. Ficam: não, olha, eu não sei não, viu? Mas eu vou perguntar ao pastor. Pergunta e me responde. Ainda faz graça o sujeito lá fora. Aí o cara vai: pastor, olha, o cara me botou lá no canto da parede, falou isso, isso, isso. E aí, pastor? Irmão, isso são mistérios não revelados. Nem ele sabe. Isso são mistérios não revelados. Irmão, não se mete com isso não. O importante é crer em Jesus. Deixa isso para lá. Não se aprofunde nessas coisas. É triste, mas é verdade. Essa coisa de mistérios não revelados, né? Não, nós só saberemos isso na vida eterna, ó. Bom, vamos continuar. Capítulo 15 de João, versículo 19. Quando Jesus estava fazendo a sua oração sacerdotal, ele disse assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Que mundo é esse aqui? Que nós não somos dele. O mundo, nós não somos do Aion. Por isso o Aion, como todavia não somos do mundo, pelo contrário dele, por isso o Aion vos odeia. Você já prestou atenção? Uma vez que Deus te chama, te dá vida outra vez, te transforma, tua vida muda por inteiro,
Você passa a viver como sal da terra, como luz do mundo. Você já prestou atenção como o mundo da perdição odeia, detesta, sente ódio de você? Por que ele nos escolheu dele? Porque o pecado de Adão nos lançou no meio dessa gente aí. Mas no tempo certo Deus nos tirou do meio dele. De lá nós não somos. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 9. E essa aqui serve para aqueles que dizem assim: Deus não faz acepção de pessoas. Não, faz sim. Deus não faz acepção de filhos, mas de pessoas ele faz, sim, senhor. Claro que faz. Vamos deixar a Bíblia falar. Jesus orando, aí ele diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia. Não, que mundo é esse que ele disse? Por esse mundo eu não rogo. Você acha que Jesus roga por um filho do diabo? Se ele rogasse, todos se salvariam, gente. Nenhuma pessoa nesse mundo deixaria de ser salva. Todos seriam salvos. Mas não é assim, é da maneira que está aqui, ó. Não rogo pelo mundo, não rogo pelo Aion, não rogo pela descendência da serpente. Eu não rogo por eles, mas por aqueles que me deste, porque são teus, porque pertencem a ti. Diga glória a Deus por você pertencer a esse Deus maravilhoso. Salmo 58, versículo 3. Salmo 58. Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentira. Ele está dizendo que os ímpios se desviam desde que são concebidos. Quer dizer que antes de serem concebidos já eram ímpios. Claro, a descendência da serpente. Apenas assumiram um corpo de carne. Nascem, passam a existir nesse mundo e já se desencaminham proferindo mentiras. Diga glória a Deus. Por você não ser um deles. Diga para o irmão do lado, por você não ser um deles. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 36 em diante. Quando Jesus falou a parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Que mundo é esse aqui? Hã? Que mundo é esse, irmão? Preste atenção no texto, gente. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O mundo cosmo. Nesse mundo cosmo, há duas sementes: o joio e o trigo. Quem é que semeou o trigo? Deus. Quem é que semeou o joio? O maligno, o diabo. Há a possibilidade do joio se transformar em trigo? Há a possibilidade de trigo se transformar em joio? Não. Já está decidido. O campo é o mundo. Há nesse mundo duas sementes: os filhos de Deus e os filhos do diabo, o joio e o trigo. A Bíblia diz: as ovelhas, os cabritos, os vasos de honra, os vasos de desonra. Mateus capítulo 15, versículo 13. O Senhor diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quer dizer que há nesse mundo cosmo a planta que o Pai
plantou e a planta que o pai não plantou. Qual é a planta que o pai plantou? O trigo. Qual é a planta que o pai não plantou? O joio. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Arrancada para quê? Para ser queimada, para ser jogada no inferno. Amém? Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 8. Todos acharam? A parábola do administrador infiel. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Que história é essa aqui, hein? Que mundo é esse aqui? Que mundo é esse? Não. Que mundo é esse, irmãos? O mundo Aion. Olha só, os filhos do Aion são mais hábeis. Essa palavra no texto grego original significa, eles são mais, como é que eu diria, mais perfeccionistas na prática do mal do que os filhos de Deus. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós praticávamos tanta coisa, né? Algumas coisas muito semelhantes ao que eles praticam. Mas você já percebeu uma coisa? Você não conseguia ir tão fundo na prática do mal? Alguma coisa te freava, alguma coisa te segurava. Você não conseguia praticar aquele pecado, porque tem gente que pratica o pecado e lambe os beiços. Amanhã ele pratica o mesmo pecado, pior ainda, com mais malignidade, com mais intensidade. É isso que ele está dizendo aqui, que os filhos do Aion, os filhos do diabo, são muito mais perfeccionistas, são muito mais malignos na prática do mal, aqui ó, do que os filhos da luz. Eu não vou, é porque o tempo já estou atrasado ali. Não ia dar um exemplo para você, mas você entende o que eu estou dizendo. Quando você era incrédulo, estava morto em delito de pecado, você praticou coisas que outra pessoa que nunca se converteu, morreu incrédula, praticou, mas você não conseguia fazer aquele pecado com a mesma malignidade que essa outra aqui fazia. Você não conseguia. Outra coisa, você fazia coisas que quando chegava no outro dia, você tinha uma ressaca moral. Você dizia, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Não, isso não me satisfaz. Mesmo que você tornasse a fazer, né? Mas havia alguma coisa que te incomodava, a tua consciência acusava. Os filhos do diabo, a consciência não acusa nunca. Nunca. Quanto mais eles fazem, mais eles querem fazer. E quanto mais eles fazem, mais diabolicamente eles o fazem. Amém? Continuando. Lucas 17, só virar a página, né? Oi? João 17, desculpa. É o cansaço mesmo, pelo visto. João 17. E o pior é que eu não consigo dormir de dia. Se eu tiver de dia tirado no cochilo, eu estou com algum problema de saúde. Não consigo. Cheguei aqui, tomei um cafezinho, falei com a mocinha que trabalha aqui, eu digo, Lene, olha, não deixa ninguém me chamar, chamei o Rodrigo, despachamos, né? As coisas que tem que ser pagas, as coisas que tem que ser feitas. Eu digo, deixa eu ver se eu tiro um cochilo. Quem disse? Não consegui de jeito nenhum. Até porque dia não foi feito para dormir, né? Dormir é à noite. Dormir durante o dia é perder tempo, né? Aí estou até agora, direto. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Vamos lá, João capítulo 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Estava se referindo a Judas. Olha, irmão, só se perde quem é filho da perdição, quem é filho do diabo. Essa história de que, irmão, cuidado para não perder a tua salvação.
Salvação não se perde. Se salvação se perdesse, não seria eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Como é que a maioria dos pastores diz o contrário, hein? Chama Jesus de mentiroso. Não, se perde. Um dia desse estava um idiota falando no rádio. Esse pastor Carlos, abre o olho com ele. Ele diz que a salvação não se perde. E não se perde mesmo. Salvo uma vez, salvo para sempre, meu irmão. O nosso Deus é poderoso. Ele nos deu vida eterna. Ele te deu vida eterna. Ele disse, jamais você se perderá. Jamais. E ninguém arrebata mais você das minhas mãos. Nas mãos de Jesus uma vez, nas mãos de Jesus para sempre, meu irmão. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ponto 3, ponto 4. Os que fazem parte do mundo Aion não têm a fé em Deus, não obedecem a palavra e nem têm os seus nomes escritos no livro da vida. Vamos começar no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 43 e 44. Olha só. Havia um grupo de judeus que refutava os ensinamentos de Jesus. Jesus pregava, Jesus ensinava, eles não aceitavam de jeito nenhum. Aí chega uma hora, Jesus se vira para eles e presta atenção à pergunta que Jesus fez. Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não compreendem o que eu falo? Por que vocês não compreendem o meu ensino? Aí o próprio Jesus respondeu: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não é ouvir com esses ouvidos aqui de carne, não. Com isso aqui todo mundo ouve. É ouvir com ouvidos espirituais, tímpanos de ovelha. Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são incapazes de compreender a minha verdade. Por quê? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quem é do diabo nasce, vive e morre sem jamais entender a palavra, sem jamais compreender a verdade de Deus. Pelo contrário, ainda combate, ainda refuta. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Amém? Eu estou encurtando por causa da hora, tá, irmão? Não por causa de mim, por causa de você. Eu sei que tem gente que vai para longe, depende de horário de ônibus. João capítulo 10, versículo 26. Ok? 10, 26. Jesus diz: mas vós não credes, porque tem livre-arbítrio. Hã? Não? Ih, caramba. É o óculos, está fora do lugar. Deixa eu ajeitar. Ah, agora eu estou vendo direito. É que o óculos saiu do lugar. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quando a pessoa não crê e morre não crendo, não é que ela usou livre-arbítrio para não crer, não. É porque não é ovelha dele. E quem não é ovelha de Jesus é cabrito do diabo. Olha, o que é que se ensina hoje nas igrejas? Não, quando a pessoa não crê, é porque Deus deu livre-arbítrio a ela. Será que essa gente não lê Bíblia? Lê. E por que não entende? Porque falta-lhes o discernimento. Amém? Amém, irmãos? Continuando. 1 de Pedro. Se Jesus fizesse o ministério terreno dele hoje, olha, meu irmão, com a mentalidade que se estabeleceu hoje dentro das igrejas, ele não passaria nem na porta da maioria. Porque hoje a mentalidade é assim: não pode julgar, irmão. Não julguem. Quem falou que não pode julgar? A ordem de Deus é julgar. Quando Jesus disse: não julgueis para não ser julgados, ele estava se referindo ao julgamento hipócrita, que era o julgamento que os fariseus faziam. Que ele disse assim: por que vocês enxergam o argueiro no olho do outro e não vê o poste que está no teu próprio olho? Isso é uma hipocrisia. Não julguem assim. Mas a Bíblia manda julgar. Acautelai-vos dos falsos pastores
dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que você vai identificar um falso pastor? A não ser julgando. Provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Como é que você vai botar isso em prática se não for julgando? Não tem como, né? Então vamos lá. 1 de Pedro, eu falei, né? Capítulo 2, versículo 4 em diante. 4 a 8. Vou ler. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. O Senhor Jesus Cristo e a sua santa palavra é a maior preciosidade que nós temos na vida, irmão. Nada é mais precioso do que você ter o conhecimento perfeito de Deus. Nada. Ele é a preciosidade. Para quem crê. Para quem crê. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas que foram postas nesse mundo pelo próprio Deus para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra. Quem é essa gente? Os filhos do diabo, a descendência da serpente. Amém? Rapidamente, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Paulo estava pedindo oração a essa igreja, e ele diz assim, que a oração que os irmãos deviam fazer por eles era para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Diga, a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Olha, grava isso. A fé não é de todos. Essa conversa fiada. Não, todo mundo quando nasce recebe uma medida de fé. Aí a pessoa usa ou para aceitar Jesus ou para não aceitar Jesus. Não, senhor. Não, senhor. A fé não é de todos. A fé é só dos eleitos de Deus. Fé natural, todo mundo tem. Todo mundo tem. Por exemplo, você entrou hoje aqui, você exerceu uma fé natural. Você sentou nesse banco, você nem testou se o banco está bom. Nem será que ele aguenta o meu peso? Você já chegou e... Isso é fé natural. Você trabalha numa empresa, olha, dia 30 você recebe o teu salário. Você tem fé que vai receber o teu salário. Você acredita, dia 30 você está esperando o salário. Isso é fé natural, qualquer um tem. Fé para crer em Padre Cícero, São Francisco, imagens, ídolos. Fé para crer em falsos ensinamentos, rosa ungida, a colher de pedreiro ungido. O cara vai para a televisão e diz que vai distribuir a colher de pedreiro ungida. Se o cara der uma quantia de dinheiro, aquela colher de pedreiro vai fazer com que ele consiga ter a casa própria. Isso é casa de polícia. Mas qualquer um pode crer nessas bobagens ou não pode. Agora, crer na palavra, crer que Deus é soberano, crer que Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece sem que seja Deus fazendo ou permitindo que alguém faça. Aí só os eleitos de Deus creem, meu irmão. Só tem essa fé os eleitos de Deus. A fé
Não é de todos. Diga graças a Deus. Apocalipse 17, versículo 8. Essa besta, que Paulo chama um pouco antes de grande meretriz, que diz que ela teve filhas meretrizes, são as falsas igrejas, né? Que teve uma mãe meretriz que gerou filhas. A mãe unge os filhos com cinza, as filhas com óleo, com mirra, com suco de uva, dizendo que é o sangue do cordeiro, suor. A mãe induz os filhos à idolatria de colocar a fé numa imagem, numa pessoa que morreu. E as filhas, a mesma idolatria, só que mais moderna. Colocar a fé numa rosa, no sal, no óleo. Isso é idolatria do mesmo jeito. Muitos idolatram o pastor, muitos idolatram a denominação. É ridículo essa coisa, né? Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem. E aí, o irmão é o quê? Olha, a coisa mais difícil é você ouvir alguém dizer assim, sou cristão. Um diz, sou batista. A outro diz, eu sou assembleiano. A outra, eu não, eu sou presbiteriano. O outro diz, eu sou pentecostal. E fica uma briga, parece torcida de clube de futebol. Ou não parece? Parece. Parece, viu? É ridículo. Então vamos lá. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Graças a Deus, caminha para a destruição. Haverá o dia que esse sistema podre da grande meretriz e suas filhas meretrizes serão destruídos. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há nesse mundo dois tipos de povos. Aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde quando? Desde a fundação do mundo. É outra história furada que se ensina. Não, irmão, quando você aceita Jesus, o Senhor escreve o teu nome no livro da vida. Mentira. Deus já escreveu os nossos nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Quando Ele nos criou, a imagem e semelhança dele, Ele já escreveu o nome, e uma vez no livro da vida, ninguém mais apaga, meu querido. Então, mas há aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Esses vão se admirar com a besta que era e não é, mas aparecerá. É aquele povo que morre crendo na mentira, morre adorando imagem, morre fazendo corrente, acreditando em picaretas espirituais. Você pode mostrar na Bíblia 500.000 vezes e a pessoa não se rende. A avó da minha esposa era uma católica devota. O quarto dela, olha, eu acho que o Vaticano perde. De tanta imagem que tinha, quando chegava de noite, a velhinha acendia não sei quantas mil velas, ficava todo mundo, vai incendiar a casa, vai incendiar a casa. Olha lá, vê quando ela dormiu para ir apagando. Era a vela que não acabava mais. A gente pegava a Bíblia, ela é uma senhora lúcida, lúcida. Não era gagá, não. Dona Nadir, olha só, pega a sua Bíblia. Aí ela trazia, para não dizer que era outra Bíblia, né? Abra aí, aí mandava ela abrir. Lê aí. Aí ela lia. A senhora está vendo Deus condenando a idolatria? Que não se pode pegar de um pedaço de madeira, fazer um Deus, tá, um ídolo, blá, 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 blá. Ela lia, e aí? Olha, mas está escrito que quem vive na idolatria vai para o inferno se morrer. Tá. Deixa eu ir para o inferno com meus santinhos mesmo. Não. O que é isso? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. O cara morre no erro. Morre crendo numa mentira. Não se submete nunca à verdade sagrada. Amém? Judas só tem um capítulo, versículo 4. Há 20 anos atrás,
quando eu ouvi pela primeira vez uma pregação sobre o Evangelho da Graça de Deus, aí o pastor, que era um amigo meu, que tinha sido meu subordinado, falou em Judas. E você sabe o que é que eu pensei? Eu disse assim, puxa vida, cara, eu não sabia que Judas escreveu a epístola. Eu pensava que era Judas o traidor. Olha a ignorância do homem. E era esse homem ignorante que pregava para 100 mil pessoas nos estádios de futebol. Que era idolatrado. Homem de fé! Que fé nada, só fazia gritar. Sai demônio, sai capeta, volta de novo, sai outra vez, volta de novo. Fazia outra coisa. Achava que era Judas o traidor. Bom, versículo 4. Depois você vai ler o 3. Judas estava se preparando para escrever uma epístola à igreja, para falar da nossa comum salvação, que todos que são de Deus são salvos, quando ele foi obrigado pelo Espírito Santo a mudar o teor da epístola. Há 15 dias atrás, eu lembro como se fosse hoje, no último culto que eu fiz antes de viajar para Natal e Recife, eu subi aqui de manhã, domingo de manhã, desci pronto com a mensagem para pegar para a igreja. Já tinha revisado meu esboço, já tinha orado, já tinha meditado. E quando cheguei aqui, Deus disse, não é isso que você vai pregar, você vai pregar outra coisa. Quem lembra disso? Quem estava aqui nesse culto? Está lembrado? Aí eu digo, olha, não é isso que eu vou pregar. Pega ali minha pasta de esboço. É o culto da noite que Deus quer que eu pregue de manhã. E o da manhã vai ser o da noite. E mudei na hora. Foi o que aconteceu com Judas. Por que Deus fez ele mudar a epístola? Para exortar a igreja a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. Olha, Deus disse, Judas, muda! Não vai falar sobre comum salvação, não. Você vai exortar a igreja a batalhar diligentemente pela fé, a batalhar diligentemente pela verdade, pois tem certos indivíduos que se introduziram dentro da igreja, se introduziram com dissimulação, parecem crentes, parecem convertidos, parecem pastores, mas são homens ímpios, que já foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, já estão condenados. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E negam nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Negam a soberania de Deus. Diz que o homem manda em Deus. Que Deus tem que respeitar o homem. Está aqui, ó. Você sabe o que é uma pessoa dizer assim? Rapaz, é cada coisa. Cada dia surge uma novidade. Essa semana agora mandaram para mim um vídeo. Eu nem lembro de onde é. Os caras foram para Minas Gerais, onde tem as minas de ouro, aquelas. Aí entram dentro de uma mina daquelas antigas, para pegar a raspa de ouro. Não tem mais ouro nenhum lá, mas tem a raspa. Aí raspa aquilo que ainda está na rocha e fazendo a campanha do pingo de ouro. E dizendo, você vai vir à igreja e vai receber um pingo de ouro. E a partir desse dia, você vai ficar milionário. Nunca mais vai te faltar nada. Olha, se uma pessoa normal disser isso na rua e não acontecer, ela é presa como estelionatário. 171. Código 171 do processo penal. Estelionato. A pastosada pinta e borda e não acontece nada. Isso é um estelionato. Se você mandar R$1.000, Deus tem uma porção extra para derramar sobre a tua vida. Rapaz, numa televisão, falando para milhões e milhões de pessoas. E o povo, coitadinho, aflito, desesperado, necessitado, acredita. Olha, eu estou dizendo porque o homem de Deus está aqui. Mike Murdock, não é isso? Foi esse picareta que estava lá? Falando em inglês, né? E o cara traduzindo. Eu como profeta de Deus, Deus está me mandando dizer que se você mandar R$900, você vai ter uma porção extra de Deus.
Caso de polícia. Caso de polícia. E para a gente terminar, 1 de João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Isso aqui responde àqueles que perguntam: e quando uma pessoa está na igreja, passou às vezes 5 anos, 6 anos, 8 anos, e de um dia ela vai embora, volta para a vida de pecado, volta a ser gay, a ser prostituta, volta para a macumba, volta para o catolicismo. Não é a prova que perdeu a salvação? Não. Ninguém pode perder o que nunca teve. Ninguém perde o que não tem. Olha aqui a resposta. Vamos lá, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do terreiro de macumba. Não. Os anticristos saem de onde? Do nosso meio. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Olha só. Muitos anticristos. Eu recebi um e-mail, eu vou responder pelo meu programa de rádio. Não sei se é um homem, se for uma mulher, dizendo que o pastor falou que anticristo é um ser que vai se manifestar, irmão Geraldo, com cabeça de dragão, pata de elefante, rabo não sei de quê, e que quando ele abre a boca sai fogo. O que é anticristo, hein? Contra Cristo. Contra Cristo. Toda pessoa que é contra a verdade é anticristo. Por isso que ele diz, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Todas essas seitas que existem aí fora, que pregam o evangelho pervertido, que pregam a teologia da prosperidade, que enganam o povo, que fazem comércio com o povo de Deus, todos esses líderes um dia frequentaram uma igreja evangélica. Aí saíram, abriram suas seitas. Por que eles saem do meio da igreja? Porque é mais fácil ter credibilidade. Uma coisa é o cara ser pai de santo e dizer, não, sabe de uma coisa, eu cismei, a partir de hoje sou pastor. O cara, meu irmão, o cara ontem era pai de santo, hoje é pastor, que história é essa? Outra coisa é o diabo plantar o joio ficar no nosso meio durante 3, 4, 5 anos. Aí um dia, no tempo deles lá, ele disse, sabe uma coisa? Não gostei do paletó que o pastor usou. O pastor agora deixou de usar gravata. Não usa mais gravata, não concordo. Acho que eles criam uma situação ridícula. Aí sai, aluga um pontinho, compra meia dúzia de cadeira de plástico, cria uma denominação, no outro dia tem seguidores. Já começa arrastando gente dentro da igreja. Igualzinho Lucifer fez. Então, eles saíram do nosso meio. Mas João diz, não eram dos nossos. Por quê? Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O que leva uma pessoa a sair de uma igreja que prega a verdade? Só se não é de Deus. Porque se é de Deus, nenhum motivo haverá para que ela saia. Por isso que João é duro. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse provado que nenhum deles é dos nossos. Vocês estão vendo como Deus está no controle de tudo? Amém, irmãos? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça
E quem tiver perguntas, escreve no papelzinho, coloca naquela urna, que na segunda aula que eu der, eu vou tirar um tempinho para responder as perguntas, tá? Louvado seja